Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus possa adentrar e permanecer nos nossos corações e que o amor, a compaixão e a paz possam envolver a todos os seres do universo. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, na casa de Ormindo, participando aqui nesse bate-papo sobre as coisas do Evangelho, né? E hoje a gente traz um tema bem interessante aqui para a gente poder conversar a respeito dele. O tema é Tenha consciência e seja feliz, né? Vamos então iniciar nosso bate-papo fazendo a nossa prece para que a gente possa sintonizar perfeitamente com os nossos amigos espirituais. Vamos então elevando os nossos pensamentos até Jesus, o meigo, doce, eterno Rabi da Galileia, o representante maior que Deus nos enviou, para que através da sua convivência entre nós pudéssemos absorver os seus ensinamentos. E assim vamos elevando os nossos pensamentos e dizendo a Jesus: obrigado, mestre amado e amigo, por mais esta oportunidade que temos nesta existência de estarmos aqui reunidos falando sobre as coisas do Teu Evangelho. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos absorver e refletir sobre tudo o que falaremos hoje. Rogando, Senhor, a Tua misericórdia, nós te pedimos que permaneças conosco, agora e para todo o sempre. Que assim seja. É isso, meus irmãos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão, né? Da busca da felicidade através da aquisição da consciência. A consciência, ela extrapola o ser material. Então, a consciência, ela está fora da nossa organização biológica, né? Não está no cérebro, ela está na alma, né? No espírito encarnado. Então, a consciência, ela nos diz o que efetivamente deveríamos estar fazendo, né? E se a gente segui-la, a gente vai ter uma vida mais tranquila, mais serena, né? Porque a gente vai efetivamente saber qual é a expectativa que nós temos em mais esta existência, né? O que nós esperamos, né, dessa nova existência? Muita gente está aqui, né, e não tem consciência de onde se encontra, do que veio fazer, do que precisa fazer para transformar efetivamente a sua condição aqui neste planeta, né? E o Espiritismo, ele traz essa visão, né, mais ampla. Ele diz de onde viemos, quem somos e para onde iremos. Então só depende da gente, né, ter êxito ou não nesta reencarnação, porque através do conhecimento que o Espiritismo nos traz, fica mais fácil a gente criar uma expectativa de acordo com esse conhecimento que nos é concedido e que a gente trabalhou enquanto no plano espiritual, antes de adentrarmos o mundo corpóreo, né? Então a gente precisa deixar essa consciência nos conduzir para que a gente tenha uma expectativa melhor, distante da expectativa de grande parte daqueles que aqui estão reencarnados, que é uma expectativa fantasiosa, né? Muita gente acha que veio aqui
para comer, beber, fazer sexo, dormir, né? E nada mais. E usufruir dos prazeres da matéria e nada mais, né? Não tem nenhuma outra expectativa ou perspectiva nessa existência, né? Nós agora que estamos, né, saindo do período momesco, se bem que este ano não tivemos o carnaval propriamente dito, né? Só tivemos aí algumas atividades, né, que não eram na realidade permitidas, mas que acabaram acontecendo, né? E infelizmente a gente ainda vê muita ignorância por parte das pessoas com relação ao processo em que estamos vivenciando, né? Imagine que a gente vê pessoas ligadas à área da saúde, não posso dizer que são profissionais, né? Mas ligadas à área da saúde, que injetam ar, né, no braço das pessoas, né? Não sei com que finalidade, usufruir da vacina para si próprio ou para alguém, mas acabam injetando ar. Já vários casos a gente vê sendo noticiado aí na televisão, né? E outros tantos que talvez a gente não esteja vendo. É uma coisa realmente muito triste, né, a gente viver num mundo em que as pessoas ainda agem desta forma, né? Indicando que tem uma total falta de consciência, né? Outros se locupletam com o dinheiro, com a verba deveria ser usada para a compra de equipamentos, e aí compram equipamentos fora do padrão ou não compram, enfim, é uma situação realmente muito triste, né? A gente tem uma história, muito interessante contada pelo Adelino da Silveira, né, que fala sobre uma compra que Chico foi fazer no empório lá, numa mercearia perto da sua casa, né, e ele foi escolher tomates e estava colocando também tomates podres junto aos tomates bons na sua cesta. E aí a dona do estabelecimento ficou ali intrigada, né? E foi perguntar, mas seu Chico, o senhor tá pondo tomate podre? Aí ele falou, minha irmã, é verdade, eu estou colocando esse tomate podre que é para diminuir o seu prejuízo, né? Quase igual, né, a atitude das pessoas aí no meio da pandemia, né? Que atitude maravilhosa de Chico, né? Por isso ele era Chico, né? Acredito que a maioria de nós ainda está distante de uma atitude dessa, mas a gente já está caminhando para perceber, né, outros valores, para perceber outras circunstâncias maiores e melhores para a nossa existência do que esses fatos que eu revelei para vocês aí antes da história de Chico, né? Então, a consciência, ela necessita estar atenta para a realidade da vida num planeta de provas e expiações. Nós aqui não estamos no paraíso, nós estamos num planeta de provas e expiações. É um planeta bem primitivo ainda, né, que caminha, esse no caso, caminha já para o seu processo de transição planetária, que é uma evolução que ele vai fazer para a condição de planeta de regeneração, onde o mal já não vai mais, né, tomar conta, onde o mal vai existir, mas vai ser em menor número, diferente daqui em que o mal aí predomina, né, em função dos espíritos que aqui estarem reencarnados, ainda estarem ligados a esses processos de agirem no mal, né? Então, o planeta está passando por esse processo, que já é um processo que vem desde o tempo de Cristo, já se fala da regeneração, e hoje ele está quase que maduro para passar para esse novo estágio. E aqueles espíritos que se identificarem com a vibração nova do planeta também seguirão junto, também vão reencarnar nesse planeta Terra já na regeneração, né? Mas pelo que a gente vê, tem muita gente que vai para outros planos ainda de expiações, no
numa condição até pior, né? E que vão fazer o papel que os capelinos fizeram aqui, né? Vocês sabem que Capela é um planeta que estava na mesma situação que nós nos encontramos, e aí os espíritos que não estavam afinizados com aquela vibração que o planeta estava adentrando, eles foram convocados a reencarnar aqui no planeta Terra, né? E aí, com a experiência, com o conhecimento deles, eles vieram nos ajudar a evoluir, né? Só que a época que eles vieram para cá, o mundo aqui, a Terra, o planeta, era muito mais primitivo do que é hoje. Se bem que a gente hoje evoluiu muito na questão tecnológica, né? Na questão das facilidades, das comodidades. Mas a questão moral, a gente vê que ainda temos muitas deficiências, muitas dificuldades em trabalhar, em vivenciar, em conduzir a questão da moralidade, que é o nosso maior problema nos dias atuais, né? Porque é a falta da moral que leva as pessoas a agirem de forma equivocada, de forma a prejudicar conscientemente o seu próximo, né? Então, esses que não se adaptarem a esse processo serão convocados a irem para um planeta de provas e expiações no seu início. E aí, lógico, vão ter muito mais dificuldade do que a gente tem aqui. É claro que nós precisamos estar atentos para a proposta que aqui nos é colocada. Aqui é um hospital, é uma escola e um presídio. É a definição que Kardec dá do planeta Terra. É um misto de tudo isso, né? Então aqui a gente não vai, com certeza, encontrar, né, a felicidade plena. Não é aqui que a gente vai encontrar facilidades no nosso existir. As dificuldades irão permear a nossa encarnação. As dificuldades são parte integrante deste processo que chamamos de existência, um capítulo da nossa vida, né? A vida é a somatória de todas as nossas existências, né? É como se fosse uma grande novela que tem os seus capítulos e nós estamos agora em um deles, né? O capítulo em que a gente está se preparando para evoluir junto com o planeta. Então a gente precisa ter uma consciência de que a dor faz parte do aprendizado. E como, né? Estamos passando aí pela Covid, por toda essa dificuldade e assistindo o Divaldo falando sobre o seu último livro aí, ele deixa bem claro, né, que os espíritos trazem a informação de que ainda teremos muitos dissabores pelo caminho. Eu já tinha essa noção, eu já dizia que não ficaremos apenas nessa pandemia, infelizmente. Por quê? Porque a gente ainda não percebeu a mensagem, a gente ainda não despertou, né? É lógico que essa pandemia, como tudo, não é por acaso e tem uma mensagem embutida, que a gente precisa parar, analisar e vivenciar. Mas o que a gente vê é que boa parte das pessoas não entenderam, não quiseram entender esta mensagem e estão aí vivenciando a pandemia como se estivessem na sua vida normal. Outros ainda esperam, se precavem, esperam que acabe a pandemia para voltar a fazer exatamente aquilo que já faziam, né? Se a gente já teve essa pandemia como uma maneira de modificar, de nos chamar a atenção para a necessária transformação, para a mudança de atitude na nossa existência, então não cabe a gente, pós-pandemia, voltar a fazer exatamente o que a gente fazia, né? A gente precisa parar, refletir e mudar nossa postura para com a vida, né? A gente precisa viver, né, dentro do contexto da imortalidade da alma. A gente precisa estar consciente dessa nossa condição, né? Que somos seres imortais, né? E que somos fadados à evolução. Então,
Quando a gente aprende e passa a experienciar essa condição na nossa existência, as coisas ficam mais simples, as coisas ficam mais fáceis, porque enquanto espírito imortal, espera-se que eu tenha reações diferentes dessas que a gente está tendo aqui hoje, né? Que a gente tenha mais consciência de que estamos passando, vivendo uma experiência na matéria, mas na realidade somos espíritos. Aliás, a gente não traz nada quando chega e não leva nada quando parte, né? Só isso já seria suficiente para entendermos a necessidade da gente estar agindo de forma diferente, da gente estar fazendo as coisas de uma maneira que não seja com esse desespero, com essa busca pelo prazer, com essa busca pelos bens e pelas coisas da matéria, né? Então a gente precisa estar dentro desse contexto para analisar qual é o sentido, né, da nossa vida, né? Qual é o propósito da nossa vida, né? A gente precisa entender que todas essas dificuldades, todas essas situações que a gente vive que não são tão agradáveis por vezes, elas são as propulsoras da nossa evolução, né? Então, a gente vai, através dessas dificuldades vivenciadas, compreendendo as lições que elas trazem, né? Entendendo as necessidades transformadoras que a gente precisa perceber, a gente vai ser melhor, a gente vai viver melhor, né? Todo esse processo de catástrofes que assolam o planeta, eles têm o objetivo de trazer uma melhora para a nossa condição evolutiva. Vejam as guerras, né? Ao término delas, sempre há um salto no processo da evolução da humanidade, né? Então a gente precisa entender esses processos como verdadeiras aulas que recebemos para que a gente possa, né, enxergar um pouco mais, enxergar mais adiante, né? Aí a gente precisa estar buscando este entendimento, né? E assim o sentido que a gente pode dar para a nossa vida, né, é exatamente a perspectiva que eu vou dar à história dessa encarnação, né? O que é que eu, quando olho para trás, né, ou olho hoje para o presente, qual é a minha visão? O que eu vejo, né? Eu vejo um coitadinho que está sofrendo aí, ou eu vejo um vencedor que está buscando sempre superar suas dificuldades, apesar delas existirem e às vezes até teimarem, né? Porque não são elas que teimam, na realidade é a gente que teima em não entender, e não modificar, e não fazer de forma diferente. E aí elas voltam, elas estão se repetindo na nossa existência, né? Tem tanta gente aí que tem esse processo nos relacionamentos, né? Aí tem uma, daqui a pouco é outra, daqui a pouco é outra, daqui a pouco é outra, e nunca consegue consolidar uma relação, né? É sinal que ele também tem algum problema a ser resolvido que não está conseguindo ver, não está conseguindo analisar esse processo pelo qual ele está vivendo, e por isso vive constantemente mudando de parceiros, mas na realidade na busca de encontrar aquele que se encaixe melhor, aquele que possa dar uma convivência mais harmônica para a sua existência. Agora, é necessário que a gente entenda, que a gente se esforce, que a gente busque agir de uma forma compreensiva, praticando a empatia, né? Sentindo ou tentando sentir aquilo que o outro está sentindo, em detrimento de situações que a gente está vivenciando. Então, isso é muito importante para que a gente possa ter os nossos relacionamentos, né, com mais durabilidade, para que a gente possa vivenciar mais tempo com uma determinada pessoa, buscando a compreensão, né, das suas atitudes, da sua postura, tentando vivenciar
se fosse a gente, né? Porque nós falhamos, todos nós temos falhas, temos defeitos, independente de ser o homem ou ser a mulher, né? Aí a gente precisa elaborar isso para poder superar as dificuldades, porque senão ninguém sobrevive junto com o seu semelhante, né? Se a gente não se esforça em superar as dificuldades que aparecem no nosso viver. E com certeza, vocês bem o sabem, essas dificuldades aparecem. Não há outra maneira da gente evoluir senão assim. Que a gente não pode ficar buscando o conto de fadas, né? A gente não pode ficar buscando algo maravilhoso, né? A gente não pode ficar buscando facilidades na nossa vida, né? A gente precisa ter consciência de que teremos dificuldades. Aliás, Jesus já nos disse, né, que no mundo só tereis aflições. Tende fé e bom ânimo, eu venci o mundo, né? Ele diz também em outra passagem que vinde a mim todos vós que estáis aflitos e eu vos consolarei, aflitos e cansados, e eu vos consolarei, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jugo era aquela madeira que se colocava sobre o dorso dos bois para que eles não mudassem a direção, né? Aí Jesus disse que e era uma madeira pesadíssima para poder mantê-los no caminho. Jesus disse que o jugo dele é suave. Por que o jugo dele é suave? Porque o jugo dele é o Evangelho. Então, à medida que a gente vai buscando praticar, vivenciar o Evangelho no nosso dia a dia, a gente vai tendo mais facilidade no nosso viver. Vejamos nós espíritas que se a gente fizer uma análise, né, um retrospecto da nossa existência atual, a gente vai ver que hoje a gente está conseguindo passar por algumas dificuldades com mais tranquilidade, né? Não que elas não sejam dolorosas, mas a gente passa com mais tranquilidade, porque a gente sabe que, como dizia Chico também, de novo, tudo passa, né? Isso também passará, então nada fica, nada é permanente, é tudo impermanente, a única coisa que é permanente é Deus, né? Então o resto é tudo impermanente. Aí a gente tem que ir trabalhando esta consciência, essa visão, para que a gente possa desenvolver o nosso papel, para que a gente possa trabalhar em prol da nossa evolução, em prol da vivência de tudo aquilo que Cristo nos ensinou, né? Então, a gente, quando está vivendo dessa forma, a gente sabe que teremos novas oportunidades, que teremos condições de refazer a trajetória que a gente está, né? Porque todos nós temos o passado que tem lá a sua importância, foi uma época que a gente viveu, mas o passado ele não movimenta mais nenhuma energia, né? O único tempo em que as energias podem ser movimentadas, que a nossa existência pode ser transformada, é a energia que consta no presente. Então, quando eu estou agora, quando eu estou centrado no aqui e agora, eu estou envolto em energias diferentes que vão fazer com que eu modifique a minha postura neste exato momento. Muita gente até fala que, se pudesse, voltaria ao passado, né, para fazer de forma diferente as suas ações, as suas atitudes. Há um grande equívoco nessa colocação, né? Porque se você voltar lá para o passado, sabe o que vai acontecer? Você vai fazer exatamente como você já havia feito. Porque naquela época, naquele período, você detinha aquele conhecimento, que é diferente do conhecimento que você tem hoje. Então, o conhecimento que você tem hoje, ele faz com que você haja de forma diferente, muito diferente da forma com que você agiu em outra época, né?
Então, não tem como, né, você ter o conhecimento de hoje no passado, né? Porque no passado você agiu em função do conhecimento que você tinha. Agora não, agora você já tem um conhecimento mais amplo. Agora você já tem uma nova perspectiva de vida, né? E o futuro também não podemos viver, porque o futuro é o único estado no tempo em que a gente não domina mais, né? A gente não domina mais, não, a gente não tem domínio, porque ninguém sabe o que vai nos acontecer daqui a alguns segundos, né? Ninguém sabe se estaremos encarnados daqui a pouco, né? Então, outro dia desses, assistindo um programa aí espírita, né? Já faz algum tempo. O convidado desencarnou em pleno programa, dando entrevista. Ele ainda falou assim, tô indo. E foi mesmo, né? Pleno programa. E aí? Quem é que pode garantir alguma coisa, né? Ainda mais em época de Covid aí, que tanta gente está indo embora. É verdade que aqueles que estão indo são aqueles que já estavam previamente determinados para isso, o que não justifica a negligência, né? A gente não pode ser negligente para com a nossa saúde, para os cuidados com o nosso corpo. Então a gente tem que acatar as recomendações dos médicos, né? Das autoridades de saúde, usar máscara, passar álcool gel e tomar cuidado, né? É, nos contatos, preservar-se, se possível, né, ficar em casa, para não ter nenhum risco maior de contágio com o coronavírus, que está aí apresentando agora novas cepas, né? E essas cepas, segundo alguns cientistas dizem, não estão assim tão cobertas por as vacinas que existem. Provavelmente as vacinas que existem hoje sofrerão mudanças para atender ao combate a essas novas cepas. Então é importante que mesmo depois de vacinado, até porque você tem que ser vacinado e tem que tomar a segunda dose, é importante que você tenha consciência da necessidade do uso da máscara, do distanciamento social e da prevenção, né? Porque é a grande palavra-chave, a prevenção. Se a gente colocasse na nossa vida, né, a prevenção, a gente se livraria de muitas coisas, né, desagradáveis que nos ocorrem. É mais ou menos como a vigilância, né? A prevenção está no mesmo nível que a vigilância. E Jesus nos recomenda, né? Orai e vigiai, né? Para a gente vigiar, para a gente poder ter cuidados com aquilo que possa nos acontecer, porque estamos num campo muito fértil para a maldade, né? A maioria dos que aqui se encontram ainda não despertaram do sono profundo e para a realidade do ser espiritual. Então, por isso a gente precisa, como recomenda Jesus, ser prudente, como uma cobra, né? Estar ali bem prudente e estarmos sempre na oração, né? Estarmos sempre em busca da conexão com os amigos espirituais, que vai fazer com que a gente minimize as nossas dificuldades e as nossas dores, né? Muita gente não percebe, mas somos assim acolhidos por muitos livramentos que a gente não se dá conta, né? São os chamados livramentos invisíveis a nós, né? Que os mentores vêm, vão tirando e vão desviando e a gente nem percebe. É aquela intuição, agora eu vou mudar o caminho, agora eu vou por ali, hoje eu não vou por aqui e por aí vai. E aí a gente vai tomando consciência, né, de que na realidade aquilo foi um livramento, foi a ação dos bons amigos espirituais que agiram em nosso favor, como sempre estão buscando agir, né? Então, quando a gente ora, quando a gente se previne, quando a gente exercita a prudência, a gente acaba facilitando a
vida dos nossos mentores, né? Então a oração é muito importante para que a gente possa ter mais tranquilidade no nosso caminhar, né? Um aspecto importante dessa nossa existência é a análise, né, daquilo que a gente quer como história de vida. Qual é a história de vida que eu quero ao desencarnar, ao chegar no plano espiritual, ou ainda nessa própria existência ainda encarnado, contar? O que eu quero dizer? O que eu quero, né, falar para os meus netos, meus filhos, né? O que eu quero propor, né, como exemplo? Qual é a história que eu quero contar, né? Qual é a lição que eu vou tirar quando eu revisitar o meu passado? Eu vou falar que eu fui perseguido, que os obsessores foram implacáveis, ou eu vou dizer que eu tive muitas experiências, que essas experiências que nem sempre eu tive condições de agir da melhor maneira, né, mas que era a maneira que eu conhecia para agir, que elas me trouxeram experiências que fazem com que hoje eu modifique a minha maneira de ser, eu modifique a minha maneira de agir para com os outros, para comigo mesmo, para com esta existência, né? Para que eu tenha uma noção, para que eu possa ressignificar, né? Ressignificar é um termo muito utilizado na neurolinguística e que é extremamente importante para a nossa existência. Raul Teixeira conta uma historinha bem interessante e que demonstra bem como funciona essa questão da ressignificação, né? Conta ele a história de um jovem, de um garotinho que era muito serelepe, muito esperto, ia para lá, para cá, mexia em tudo. E um determinado dia, na correria na sala, ele acabou derrubando uma cristaleira muito querida pela sua mãe. E essa cristaleira se espatifou. E a sua mãe ficou muito chateada e lhe deu uma surra, que era o que se fazia comumente, né? Em tempos passados, né? Você fazia alguma coisa errada, aí o pai ou a mãe chamavam o psicólogo de plantão, né? E aí resolviam a questão, né? a punição ali para o aprendizado. E aí, depois de muito tempo, já essa criança crescida, já adulta, conversa com a sua mãe, já mais idosa, né? E aí fala, mamãe, eu realmente era muito arteiro, né? Eu me lembro até uma vez que eu quebrei uma cristaleira sua. E a mãe do homem hoje vira para ele e fala, meu filho, é verdade, você realmente era uma criança bem arteira, né? E pronto, passou. Por quê? Porque houve uma ressignificação. Evidentemente, ele não tinha o desejo de quebrar aquela cristaleira, mas, né, a sua invigilância acabou levando ele a gerar aquele problema. E a mãe, por outro lado, estava, né, chateada no momento em que viu que a sua cristaleira querida foi quebrada, ainda mais da forma como foi quebrada, né? Mas com o passar do tempo, ela não ficou guardando mágoa, ela ressignificou aquilo como algo que pode acontecer, que infelizmente está sujeito a acontecer com qualquer um de nós, né? Onde tem criança, a vigilância tem que ser triplicada, quadruplicada ou mais, né? Então ela ressignificou o fato, não ficou mais nenhuma mágoa, diferente de muita gente que quando revisita a sua existência fica guardando aquelas mágoas. Isso ocorre muito nas festas de final de ano, né? Muito interessante, quando as famílias se reúnem, né? E aí às vezes bebe um pouco mais, e aí sempre tem um que fala, mas no ano de 1900 e lá vai bolinha, às 10h59 você me disse isso, isso, isso e isso, né? E aí a pessoa bota para fora
demonstra que toda aquela situação que ela absorveu ainda está ali, gerando mágoa no seu ser. Repare só, mágoa. Né? Mágoa vem de má água. O nosso corpo é 70% ou mais de água. Né? E aí você guarda má água. O que a água empoçada, a água ruim faz? Ela apodrece. E aí no seu entorno, né, no local em que ela se encontra, começa a criar o quê? Né? Bichos, vermes, né? E outros mais, que vão danificar o nosso organismo. Daí, né, a geração de doenças que nos assolam em função daquilo que a gente fica retendo de negativo na nossa mente, na nossa consciência. Então, mais um motivo para que a gente possa ressignificar e revisitar de uma forma mais compreensiva, mais carinhosa, né, o nosso passado, né, reconhecendo a nossa incapacidade para aqueles momentos, reconhecendo as nossas dificuldades, que a gente não conseguiu, né, conter o nosso ímpeto e fizemos a coisa que hoje com certeza não faríamos mais, né? Trabalharíamos de uma forma diferente, porque hoje já temos mais equilíbrio, mais paz, a gente já tem uma consciência infinitamente mais ampla, né? A gente hoje percebe que é muito difícil a gente controlar as emoções, né? As emoções, elas realmente são difíceis de serem controladas, porém a gente pode controlar o nosso comportamento, né? A gente pode controlar a maneira como a gente reage para com essas emoções. A gente precisa aprender, como recomenda Divaldo Franco, né, a não reagir, a agir. Porque quem reage, na realidade, se rebaixa ao nível do agressor. Mas quem age demonstra ter consciência daquela questão. Olha, fulano está ali me agredindo porque ele não está bem, ele está doente. Se eu for dar ouvidos ou se eu for rebater aquilo que ele está falando, eu vou adoecer também. E como eu estou são e não quero ficar doente, o que eu vou fazer? Eu vou relevar, eu vou entender que ele não está bem. Se possível, até vou orar por ele, né? Para que ele recobre a sua condição. Porque é muito comum as pessoas saírem do estado de sanidade para o estado de insanidade. A loucura, ela tem uma demarcação, uma linha demarcatória entre ela e a consciência e a normalidade muito tênue. A gente vive trafegando de um lado para outro, mas na maioria das vezes conseguimos retornar, né? Então, essas atitudes, né, quando são tomadas, às vezes, elas são tomadas porque a gente já ultrapassou aquela linha. A gente está com outros problemas que a gente não se dá conta, que a gente não busca trabalhar através do autoconhecimento, e aí a gente pega uma situação e extrapola e vira o balde d'água naquele primeiro que aparece, né? Porque o copo já estava quase cheio. Aí caiu mais uma gota, pronto, transbordou, e aí o primeiro que aparece vai levar, né, o descarregar daquelas energias que a gente pode fazer de uma outra forma, né? A gente pode fazer de uma forma tranquila e serena, através do nosso autoconhecimento, né? Através da percepção dos nossos próprios valores. Quem sou eu mesmo, verdadeiramente? Né? Qual é a minha postura? Né? Eu já consigo ser humilde ou eu ainda sou orgulhoso? Né? É se entender dentro desse contexto harmônico de evolução. É perceber que a gente ainda cai, a gente ainda escorrega,
a gente tropeça, mas a grande diferença é que a gente já consegue perceber essas circunstâncias, essas situações e levantar e continuar a caminhada, que é o mais importante, né? Que o mais importante é a gente continuar o nosso processo. E como diz aí o poeta, né? O mais importante da viagem é a estrada, né? Que é o que a gente está produzindo, que é o que a gente está apresentando nesse caminhar na busca da evolução. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão de autoconhecimento. E uma das maneiras, indiscutivelmente, de atingir esse estágio é através da meditação. A meditação é uma ferramenta muito importante, é um auxílio precioso para que a gente tenha condições de modificar a nossa postura, para que a gente consiga trabalhar a nossa respiração, para que a gente consiga trabalhar o nosso equilíbrio, a nossa paz. E entendo isso, né, é muito mais difícil, né, alguém nos desequilibrar. Eu diria até que quando a gente logra a conquista da paz interior, né, a gente não perde ela jamais. Se a gente ainda está perdendo, é porque ainda não conquistamos. Porque o dia que a gente conquistar a paz, ao nosso entorno pode acontecer o que for, o mundo pode desabar, mas estaremos tranquilos que a gente está em paz, né? Que a gente está consciente daquilo que verdadeiramente somos, dos nossos objetivos, da proposta, do amparo divino para conosco, né? Então a gente está pleno de tudo isso, né? E aí a gente não vai ter problema. Porque o que pode acontecer de mais grave com a gente é desencarnar, né? É desencarnar. A gente não lembra muito bem, até por uma necessidade, né, de sobrevivência, mas do lado de lá é muito melhor do que aqui, não tenho dúvida, né? A gente está aqui nesse ambiente hostil porque é necessário a gente estar aqui e fazer o nosso trabalho, fazer a nossa reeducação, né? A gente adquirir novos hábitos, fazer transformações na nossa existência, né? Ter reconhecidamente a visão da nossa responsabilidade para com o todo, né? Que enquanto individualidades que somos uma partícula desse processo, desse todo, né? Dessa humanidade, mas a jornada é individual. É lógico que a somatória vai também trazer resultados importantes e interessantes, mas quando chegarmos do outro lado, nós vamos prestar contas daquilo que eu, Antônio Peroba, fiz, né? Eu não vou falar, olhe, teve um governante lá na minha época que o cara era ruim demais, ou o cara era bom demais, né? E aí eu fiz ou deixei de fazer, porque isso não será uma justificativa, né? A justificativa não existe. O que existe é a gente colocar em prática esse conhecimento que a gente tem, porque a quem mais foi dado, mais será cobrado. Nós temos aí o Espiritismo que nos esclarece, que traz para cada um de nós a consciência do que verdadeiramente somos, das nossas possibilidades e perspectivas. Então a gente não pode, amanhã ou depois, quando regressar ao plano espiritual, tentar justificar a nossa inoperância, tentar justificar a falta de postura e atitude para com a vida e para com o próximo, né? Eu não posso chegar lá e falar, mas a minha filha não permitiu que eu fizesse, porque ela me chamou para ir para outro lugar e aí eu não fui, eu não fiz, eu não dei a sopa, eu não dei o café, eu não fiz o evangelho, eu não orei, eu não ajudei meu próximo, porque fulano, porque ciclano, porque beltrano. Isso não vai valer de justificativa para ninguém, porque nós temos o nosso compromisso íntimo com a espiritualidade. Nós nos propusemos a fazer determinadas coisas
E a gente precisa colocar em prática, a gente precisa fazer essas coisas funcionarem no nosso dia a dia, né? Então, a gente precisa, nesse sentido, estar atento, alerta para a questão da nossa individualidade, né? Precisamos trabalhar para o todo, mas o progresso é individual. Então, a gente precisa estar muito ligado nessas questões íntimas, como, por exemplo, a autoestima, né? Que é uma coisa que assola muita gente por aí. Olha, não é brincadeira não. Autoestima é algo extremamente importante que precisa ser trabalhado pelas pessoas, porque a depressão é uma característica da falta de autoestima, porque quem tem autoestima está bem, né? Se entende, se percebe, sabe seu valor de ser imortal, de que está passando por uma experiência que pode ser até dolorosa, mas que é uma experiência passageira e que ele vai superar tudo isso. Então, quem tem autoestima, caminha. Quem tem depressão, para, né? E isso, meus irmãos, repare só, imagine, a gente não traz a lembrança do nosso passado, né? Porque se estamos na melhor parte da nossa existência enquanto seres espirituais, né? Então a gente presume que o nosso passado não é exatamente aquela maravilha, aquela pintura, né? Assim colorida, que a gente passou por dificuldades pela nossa ignorância, pelas nossas atitudes, e aí a gente não fez o que deveria ter feito, né? Não foi o melhor que deveria ter sido feito. Então, a gente não lembrar do passado é uma grande vantagem, porque se a gente lembrasse ia ser muito mais difícil, né? E aí imagine se um depressivo de hoje lembrasse do passado, porque a depressão é você externar o sentimento de culpa. Sentimento de culpa resolve o que, minha gente? Nada, absolutamente nada, né? Que já passou, já foi, já era. Então você tem que ter cuidado para não continuar fazendo a mesma coisa, para não gerar novos sentimentos de culpa. Então você tem que ter visão na sua vida, tem que ter sentido e tem que buscar fazer de forma diferente para não cometer os mesmos erros, né? E aí não ter motivos para sentir culpa das suas atitudes, né? Então a gente não pode também buscar se atrelar ao sentimento de culpa, que é algo que nos paralisa. E não estamos aqui para ficar paralisado, a gente está aqui para se movimentar, a gente está aqui para caminhar, a gente está aqui para evoluir, para fazer, para ajudar, para estender a mão, né? Para perceber novos valores, para perceber aqueles que nos rodeiam, os nossos parentes, amigos, familiares, filhos, companheiros, né? Então a gente está aqui para pôr movimento em tudo isso e caminhar para frente e evoluir, e não para ficar paralisado, não para ficar linkado a uma situação passada que você tem a intuição, mas que nem a certeza plena você tem, né? Então a gente precisa tomar cuidado. Por isso é importante o processo da alta estima, né? Estar realmente com a autoestima elevada e também ter autoaceitação. A gente precisa se aceitar, a gente precisa se perceber falível, se perceber nas nossas imperfeições, né? Porque aí a gente vai ter a situação administrada com maior facilidade, né? Não é que a gente vai justificar, eu sou imperfeito, então eu fiz isso. Não, não é por aí. Mas a gente também tem que perceber que ainda não estamos no ponto, estamos só no início, na base da caminhada, né? A montanha é longa, a escada de Jacó tem muito degrau depois daquelas nuvens, né? E a gente está começando a dar os primeiros passos. Então é natural que a gente tenha dificuldades, que a gente cometa erros, que a gente cometa deslizes, mas não vamos nos apegar a eles e ficar parado. Poxa, eu não podia ter errado lá, poxa, por que eu fui fazer aquilo? Olha, infelizmente fiz. Peço perdão, peço desculpas e agora eu vou tentar agir de forma diferente e vamos adiante, né? A gente não pode ficar ligado àquela síndrome da Gabriela. Eu nasci assim,
vou viver assim, vou morrer assim. Isso não existe. Pau que nasce todo, morre todo, também não existe. Então a gente está aqui justamente para modificar, para transformar, para evoluir, para ser feliz, minha gente, dentro do possível, né? Há limitações em função do nosso progresso, em função do nosso estágio, mas já é possível ter felicidade, já é possível caminhar. Então vamos aproveitar essa oportunidade e seguir adiante, fazendo a nossa parte, ressignificando, pensando no presente, entendendo o passado como uma experiência para, se boa, aplicarmos, se não, servir de exemplo para a gente não utilizar mais. Tá certo? Então espero que vocês ampliem esse horizonte da consciência e sejam muito felizes. Vamos então orar novamente, meus irmãos. Vamos agradecendo a Jesus e aos bons amigos espirituais que aqui estiveram, nos amparando, nos intuindo, fazendo com que a gente pudesse passar o recado para vocês e que possamos em outras vezes continuar com essa intuição, com esse amparo e apoio dos amigos espirituais. Que Jesus, o benfeitor maior que já esteve entre nós, continue derramando bênçãos de amor e de luz sobre todos nós. E que o amor, a compaixão e a paz possam envolver a todos os seres do universo. E assim